Shalom, igreja, shalom, povo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre um tema bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre a criação de filhos e o tema de hoje é criando filhos sem criar hipertensão. É possível? Shalom, amados. Então vamos lá no sexto vídeo da série Família para Sempre. E eu quero iniciar dizendo que nossos filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, versículo 3 nos diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Precisamos entender que Deus ele não nos presenteia com problemas, tá? Ele sempre nos abençoa. Tudo que nós recebemos de Deus são bênçãos. Então, se o teu relacionamento com o teu filho está de certa forma conturbado, está com algum problema, pode ter certeza que isso não provém de Deus. Isso é fruto da criação que está sendo desenvolvida com este filho, é resultado da educação que está sendo aplicada, tá? Mas nós temos uma notícia boa para vocês. Tá bom? Deus está empenhado em nos ajudar na educação dos nossos filhos. Deus está preocupado com o nosso bem-estar. Deus está preocupado com o bem-estar de toda a nossa família. Tá? Basta que o busquemos e façamos conforme o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos propõe. Tá? Sabemos que são emoções e tensões diferentes. É quando, principalmente a mãe, volta da maternidade com aquele pacotinho cheio de amor. É sempre um momento de muita emoção para o casal, para a família, onde os avós vêm visitar, as tias, e é um momento muito gostoso este, né? Nós passamos por este momento e mal sabemos que neste momento a gente, principalmente aqueles pais mais jovens, não tem nem noção do desafio que os aguarda com aquele pacotinho ali nos braços. Porque educar filhos é um desafio grande, é um desafio enorme. Tá? Requer dedicação, requer sacrifício, requer persistência e dependência de Deus. Né? Já dizia o velho ditado, né? Não se aprende a ser um bom pai ou uma boa mãe até que os filhos sejam crescidos, não é? E quando a gente já está prestes a pegar o certificado de bom pai, boa mãe, aí o que acontece? Os filhos já estão na idade de ir para a faculdade, os filhos vão embora, ou vão trabalhar, casam, né? ou se casam, ou vão estudar fora, e aí o que acaba acontecendo? Surgem outros níveis de preocupação. Daí também vem mais um outro ditado, que filho criado, trabalho dobrado. Né? De certa forma é um ditado um tanto infeliz. Né? Porque se os filhos foram bem criados, eles já vão ter um nível de responsabilidade, de poder administrar bem as suas vidas e não gerar problemas para os pais, mas sim muita alegria. Tá? Então esse ditado, filho criado, trabalho dobrado, isso denota de repente de uma má educação, uma má criação, ou a criação dos filhos fora dos princípios de Deus. Né? Tem uma frase que diz: nada melhor que um filho para mostrarmos o quanto inexperientes nós somos. E de fato, já disseram, né, que o casamento, a vida conjugal, não vem com manual de instruções. O casal, o recém-casado, eles vão descobrindo as coisas juntos. Claro, tem o curso preparatório, o curso de noivo, né? Mas os desafios na prática do dia a dia vão sendo aprendidos conforme eles vão surgindo. A criação dos filhos é a mesma coisa. Os filhos não vêm com manual de uso. Quando a gente compra um carro novo lá na concessionária, vem com o manual do proprietário. Mas o filho não vem com o manual do proprietário. Até porque não é um objeto mecânico, não é uma propriedade, enfim. Cada filho tem um temperamento diferente, uma personalidade que vai ser desenvolvida de uma forma diferente, que tem influência aí muitas vezes da personalidade do pai, personalidade da mãe, que vem de famílias diferentes, personalidades diferentes. Então olha só a complexidade.
disso tudo, tá? E por conta disso, existem muitos pais frustrados até pelos conselhos de filósofos, pedagogos, terapeutas, mas não leem a Bíblia. Então eles buscam orientações desses profissionais, mas não buscam orientações no manual de sobrevivência que nós temos, que é a Bíblia. Tá? Nós não temos nada contra os profissionais que são formados na educação de crianças, educação infantil, enfim, nós não temos nada contra. Tá? Eles são um colaborador para a educação, mas o que eu quero dizer? Não adianta nós queremos terceirizar toda a educação dos nossos filhos para os profissionais, os pedagogos, psicopedagogos e por aí vai. Por quê? A primeira escola dos nossos filhos é a casa. O primeiro educador dos nossos filhos são os próprios pais. Tá? Vamos te dar mais um conselho. Trate seus filhos como Deus trata você. Tá? Esse é o modelo perfeito. A Bíblia diz que nós, tendo natureza má, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial está preocupado em nos dar coisas boas. Então Deus nos trata muito bem. Deus está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa formação, disciplina quando precisa, nos abençoa para que possamos ter uma vida próspera. Nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Deus, à disciplina de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos acolhidos com o amor de Deus. Precisamos refletir sobre algo. Deus conhece nossos pensamentos. Você conhece os pensamentos dos seus filhos? Você conhece o que se passa com os seus filhos, as suas emoções? A paternidade saudável requer que os pais tenham esta intimidade e conheçam na essência seus filhos. Entre pai e filho não deve existir segredo. Você, pai, deve ser o melhor amigo do seu filho. Você, mãe, deve ser a melhor amiga da sua filha. Quando a sua filha tem algum problema, você deve ser a primeira pessoa que ela deve procurar. Pai, quando o teu filho tem um problema, você deve ser a primeira pessoa que ele deve procurar. Essa é a realidade da vida de vocês? Pois é. A palavra vai dizer ainda em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e mais tarde ela não se desviará dele. Isso não é uma promessa, isso é um conselho, que a Bíblia nos dá, para que a gente, enquanto pais, a gente tenha preocupação de colocá-los na rota, de corrigi-los, de orientá-los, Eles são apenas crianças, Se nós que somos adultos, por vezes a gente tem nos sentido perdidos, A gente fica em dúvida com tantas coisas, que dirá os nossos filhos, que são crianças. Um dos principais motivos de hipertensão dos pais é a frustração. E aí, pasmem, muitos pais depositam nos filhos os sonhos frustrados, aqueles alvos que eles não conseguiram alcançar, o sonho de uma faculdade, de um curso, ou de uma viagem, enfim, de um corte de cabelo, de um corpo, Existem pais que projetam nos filhos os seus sonhos. E aí a gente precisa entender que nós somos pessoas diferentes, ser humanos diferentes, criados de forma diferente, Deus nos fez diferentes uns dos outros, E a gente não deve projetar os nossos sonhos nos nossos filhos. A gente precisa ter sabedoria, e a Bíblia vai falar lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Osíris fez uma pergunta, a respeito do quanto você conhece dos seus filhos, e esse provérbio ele vai trazer para a gente uma outra pergunta, Você conhece os dons espirituais dos seus filhos? Você sabe se eles têm aptidão para exatas ou humanas? Você conhece os pontos fracos e os pontos fortes? Você conhece os medos dos seus filhos? Qual é o teu nível de conhecimento sobre o seu filho? Todo pai precisa identificar as habilidades dos seus filhos e também as deficiências que ele tem. E nas suas deficiências, com muita sabedoria, com muito discernimento,
nós precisamos encorajá-los, né, a passar por isso, a sair disso, a melhorar, a crescer todos os dias, enquanto seres humanos. E eu quero te dizer ainda que existem crianças traumatizadas por palavras lançadas pelos seus próprios pais, né? Então, misericórdia, mas nunca diga que seu filho é burro, que seu filho é idiota, que seu filho não vai aprender nada. Sabe quando o pai perde a cabeça e fala, você não vai aprender nada, você não consegue. Misericórdia, não pronuncie, não direcione essas palavras aos seus filhos. Romanos 15, 17 vai dizer, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Mais uma dica para você. Você precisa aceitar os seus filhos como eles são. De novo, eles são diferentes de você. Não adianta você insistir que eles sejam iguais, eles não são. E vocês precisam, né? A gente precisa aceitá-los da forma que eles são. Jesus nos aceita da forma que nós somos. E assim também nós devemos aceitar os nossos filhos. Nós queremos hoje deixar para você 2 princípios. O primeiro deles vai falar sobre a aceitação, que é justamente isso que eu te falei agora. Aceite os seus filhos da forma que eles são. Você precisa sim corrigi-los, discipliná-los, colocá-los na rota, mas aceitá-los. Eles têm gostos diferentes de você, ele tem sonhos diferentes de você e você precisa aceitar isso. O segundo princípio que a gente vai tratar hoje é a respeito da disciplina. E aí, voltando nesse versículo, ensine, instrua o seu filho, instrua a criança no caminho que ela vai andar e mais tarde ela não se desviará dele. A disciplina aí é justamente assim, se ele sair da rota, se ele sair do caminho, o seu papel, o nosso papel enquanto pai, é colocá-los na rota de volta, é ensiná-los o caminho de novo, é chamá-los, pegar eles pelas mãos, e dizer, olha, é por aqui, vamos por aqui, eu tenho certeza de que esse é o caminho e é aqui que vai dar certo. Hebreus capítulo 12, versículo 6, também vai dizer, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso é muito importante, isso é muito sério. Provérbios 23, 13, 14 também vai nos dizer, não evite disciplinar a criança. Se você castigar a criança com a vara, ela não morrerá. Como pais cristãos, nós devemos ter sabedoria na disciplina para corrigir os nossos filhos de forma adequada e de acordo com a idade que eles têm. Nós precisamos ter entendimento no momento da disciplina. É muito importante que a criança, principalmente que a criança entenda o motivo da disciplina, o motivo do castigo. Então, se você quer colocá-la de castigo, você precisa explicar para ela o porquê desse castigo. Não é simplesmente chegar e colocar ela de castigo. Ela precisa entender, até porque ela precisa aprender onde ela está errando para ela não errar mais. Não adianta a gente, chegar enlouquecido, de mau humor, irritado e colocar a criança de castigo. Uma outra dica importante que a gente precisa se atentar é que acidentes acontecem. Você não deve disciplinar o seu filho por acidentes que eu e você também estamos aptos a cometer, Todos os dias a gente comete acidente. A disciplina ela deve acontecer por função de rebeldia e pecado, nunca por acidente. Você não deve disciplinar e colocar o seu filho de castigo porque ele fez xixi na cama, ou porque ele deixou o leite cair no café da manhã, ou porque ele não gosta de comer algo. Você fez algo pro almoço, ele não quis comer aquilo porque ele não gosta daquilo. Pense você sendo obrigado a algo que você não gosta de comer. Aí a criança não gosta de comer aquilo e você vai colocar a criança na disciplina. Ei, são gostos diferentes dos seus. Agora, muito importante também, se você não disciplinar os seus filhos, se a gente não disciplinar os nossos filhos, a Bíblia vai dizer que nós não os amamos. Provérbios 13, 24 vai dizer, quem não castiga o filho não o ama. Quem ama disciplina enquanto é tempo. Lembre-se de que a disciplina ela é uma evidência de que nós somos crentes em Jesus. Amém? Que juntos nós possamos criar e educar os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus e que eles possam crescer segundo os sonhos e os propósitos que Deus tem para eles. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus.
Continuem aí ligados nos nossos vídeos, essa é uma série bastante interessante. Curta aí, compartilhe, deixe seu like. É isso? Isso aí. Beijo pra você. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço.